Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o Dia Jair e mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E hoje é terça-feira, dia 3 de agosto. O Evangelho de hoje está em Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de saciar aquela multidão de pessoas, né? Depois de cumprir com essa missão, os discípulos seguiram e ele foi orar. Se retirou e foi orar sozinho, foi conversar com Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele é esse testemunho de um homem que tem vida de oração, mesmo sendo um Deus num corpo de um homem, mas mesmo assim ele sempre se retirava para conversar com Deus, se retirava para orar. E é esse exemplo, esse testemunho de Jesus Cristo que nós também temos que pegar para a nossa vida, né? Temos que ser homens e mulheres de oração. Sempre quando a gente vai fazer alguma missão, a gente precisa rezar antes. E depois da missão cumprida, a gente também precisa rezar como um louvor, um agradecimento a Deus, né, pela missão cumprida. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de homens e mulheres de oração, seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre foi esse homem de oração, né? E vemos também a fé de Pedro, que fraquejou naquele momento que ele sentiu o vento, né? Não podemos fraquejar na fé. Temos que ter a nossa fé consistente, a nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está sempre conosco. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor da água, o Senhor do vento, o Senhor do fogo, Ele é o Senhor do tudo. É Ele que controla tudo. Então não devemos fraquejar. Temos que sempre acreditar que Jesus Cristo sempre está conosco e seguir em frente sem ter medo de afundar, né?
Então, o único mar que nós devemos se afundar é nas águas do Espírito Santo. Nessa sim, nós devemos mergulhar bem fundo para ficar encharcado mesmo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus é esse Deus que as pessoas acreditam e têm fé que se somente tocar no manto dele vai ser curado. Que possamos ter essa fé dessas pessoas que acreditam que Jesus pode tudo na vida delas. Que possamos acreditar que Jesus pode tudo na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.